sou Paulo Roberto Alonso Viegas, sou de formação engenheiro de produção e formado em Direito também, mestrado em Economia, doutorando em Direito, e sou consultor, além de advogado, sou consultor legislativo do Senado Federal, exerci algumas funções de diretoria e direção do Senado Federal, em 2 passagens como diretor do ILB e do Interleges. Acho que a maioria aqui já conhece o Interleges, eu vou falar brevemente sobre ele, e depois eu falo das questões que nos preocupam com relação à proteção de dados. Uma primeira passagem minha no Interleges foi em 2013, quando eu fui exercer a função de diretor administrativo e financeiro do programa, e lá tive também, e do ILB junto também, e lá tivemos o desafio de fazer a unificação de ILB e Interleges. Esse trabalho foi desempenhado com sucesso. Depois eu me ausentei do programa e voltei, alguns anos depois, para ser primeiro coordenador da área de treinamento e depois como diretor do adjunto, diretor executivo adjunto do programa Interleges. Bem, então, brevemente, eu vou falar um pouco do programa Interleges, né, que, para quem não conhece, né, foi um programa que foi protagonizado pelo Senado Federal, e ele visava a integração dos legislativos do Brasil, né, da esfera federal, estadual, distrital e municipal. E, de uma certa forma, para você padronizar alguns procedimentos, né, técnicos, né, processuais, e tentando uniformizar, né, alguma forma de trabalho dentro do legislativo. Isso foi feito no início, encontramos algumas distorções muito grandes, né? Antes de eu ter participado do Interleges, foram encontradas distorções entre o que se praticava em algumas pontas do Brasil, comparativamente com o que se fazia em Brasília, ou mesmo em estados, né? E a gente contribuiu com a redução dessas desigualdades, né? Com muito conhecimento de tecnologia e também de informação. Bom, o Interleges, além de se propor a integração dos legislativos, ele também capacita, né? Capacitava os assuntos legislativos, em assuntos legislativos, e modernizava, então, as assembleias legislativas estaduais e a distrital do DF e as câmaras municipais também. Todo esse trabalho sempre era alvo do programa. Esse programa ele teve uma evolução, então, criada em 97, junto com o ILB também, que foi criado no mesmo ano. Depois foi feita uma parceria com o BID, em busca de recursos para financiamento do programa. E em 2003, isso em 99 até 2015, foi feita essa parceria com o BID. Em 2003 foi feita a fusão, que eu comentei, do ILB com o Interleges, e desde 2018 podemos dizer que está numa fase mais de estabilização e redução dos investimentos e estabilização do programa, e continuamos a atender as casas, né? Mas sem agora poder contar com recursos extraordinários de financiamento desse programa. Mas a gente continua mantendo essa relação com as casas e até nesse momento, por enquanto, o que vem nos movendo seria a estabilização dessas relações. Bom, os produtos principais do Interleges seriam fornecidos pelo Interleges a esses parceiros, né? Seriam a hospedagem, né? O armazenamento do data center do programa, o portal modelo, que permite a criação de sites personalizados, né? Para casas legislativas, com autonomia quanto ao conteúdo de atualização, o SAPL, que informatiza um sistema que informatiza todo o processo legislativo, incluindo a apresentação, tramitação de projetos,
organização de bases de leis, consultas jurídicas, organização de sessões plenárias, votações, entre outras funções também. O E-Democracia foi uma iniciativa até que eu tomei quando estava na direção executiva adjunta do programa, que foi uma parceria com o Lab Hacker da Câmara dos Deputados, oferecendo o que o Lab Hacker tinha como produto, que era esse E-Democracia, que permite participação da sociedade nos trabalhos do Legislativo, como em audiências públicas, e também um produto chamado Ideia Legislativa, que permite que o cidadão promova uma ideia a ser apreciada pelos parlamentares e, eventualmente, serem encampadas por eles. Também outros produtos seriam o e-mail legislativo, o domínio leg.br, que é gerenciado no âmbito do programa, e as oficinas, né, de treinamentos presenciais de curta duração realizadas nos parceiros, né, que atualmente tem sido feito mais à distância, não mais presencialmente. E os números do programa de hoje, que eu peguei com o pessoal da Cotim, que hoje eu não estou mais no programa, né? O financiamento, eu chamo de programa ainda, mas na verdade o programa deixou de ter o financiamento do BID, então deixa de ser o programa, então a Interleste passa a ser um serviço oferecido pelo Senado, né? Ainda pelo Senado Federal. E então hoje, apesar de chamar de programa, então, repito, hoje seriam serviços oferecidos pelo Senado Federal, em parceria ali do ILB, parte pelo ILB, que é o Instituto Legislativo Brasileiro, a parte de treinamento do Senado, e parte pelo Prodazem, né, que é o Serviço de Processamento de Dados do Senado Federal. E tem o pessoal da Cotim, que é da coordenação, da antiga Cotim, né, que era a coordenação de informática, ainda existe alguns elementos lá, algumas pessoas lá, e que essas pessoas com uma técnica fabulosa foram grandes colegas de trabalho quando eu estive lá, e continuam amigos, e eles me forneceram alguns números, como Portal Modelo, hoje tem 1.311 casos com Portal Modelo, SAPL 1.333, o E-Democracia tem 357 casas, o e-mail legislativo em 803 e o domínio leg.br em 2.185 casas legislativas. Esses números aí que eu queria passar, tinha deixado o slide sem passar, são esses números que eu acabei de falar para vocês. Bom, com relação à proteção de dados, tá? que é o tema dessa nossa conversa de hoje, havia preocupações lá quando eu estive no Interleste, lá em 2016, 2017, por exemplo, que era como preservarmos a proteção das informações dos nossos usuários, né, dos sistemas diversos e produtos. E a gente tinha que partir de um ponto que, considerando que o Interleste trabalhava com um negócio fortemente baseado em tecnologia de informação e informações diversas. E, portanto, o risco da vulnerabilidade de sistemas de informação em geral não era pequeno. Isso antes da LGPD, quero chamar a atenção para vocês. E a gente tinha que considerar também que ali tinha alguns riscos de sistemas, infraestrutura, né, e também das próprias informações pessoais, né, do risco de violação dessas informações. Quanto aos sistemas, os programas em si, né, é importante considerar que o Interleste se propôs, né, desde a sua gênese, a trabalhar com código aberto, né, de programação em Linux, que, a priori, muita gente pensa que é menos seguro. Só que a proteção, nesse caso, ela é exercida pelos próprios operadores da rede, né, que, com a linguagem aberta, permite que pessoas de diversas casas legislativas ajudem, né, na elaboração e melhoria dos sistemas desenvolvidos, no primeiro momento, pelo Interleste.
Então, a própria rede, né, por se tratar do sistema aberto, né, no código aberto, ela permite que os próprios desenvolvedores que estão espalhados na rede, eles monitorem todo o tempo qualquer tipo de inconformidade na programação ou na preservação, né, dos sistemas em geral. E a frequência, né, era baixa quanto às tentativas de burla, né? E quanto à infraestrutura, a segurança, as máquinas, né, a segurança oferecida ainda é pelo Prodazen, hoje é pelo Prodazen, né? Que antes os sistemas, as máquinas estavam apartadas, haviam máquinas próprias do Inteledge e outras do Prodazen. Agora, as máquinas do Inteledge migraram para a estrutura física do Prodazen, então hoje o Prodazen toma conta de tudo. E a segurança é oferecida pelo Prodazen, quanto à parte de infraestrutura. Não há consenso entre os técnicos de que a segurança seja melhor essa oferecida pela Prodazen, quanto à segurança em tese feita pela própria rede, né? No âmbito dos sistemas, por exemplo, ou da própria infraestrutura. Então, ainda não há consenso dos técnicos da casa, quem duvide que essa segurança seja superior, né? Mas é o que é feito hoje. Quanto a risco de informação, de violação de informações pessoais, sempre essa preocupação ela sempre foi presente, e o Internet trata todas as informações de forma aberta. Com a LGPD, que veio em 2018, essa lei veio em 2018, foi aprovada em 2018, o sistema passou a ser segmentado em compartimentos e os dados pessoais passaram a ser, em boa medida, protegidos. E digo em boa medida porque sempre há espaço para algum ponto, né, de vulnerabilidade, mas que os programadores do Senado Federal estão atentos, alertas, e o tempo inteiro ficam trabalhando para fechar essas brechas, né, que eventualmente podem ser detectadas. Ainda há alguma vulnerabilidade, né, no âmbito de e-mails pessoais, que a gente acha mais vulnerável. Os técnicos da casa, da área de informática, consideram ainda que precisam ter mais atenção, são os e-mails. E algumas partes do sistema do E-Democracia, que é da Câmara, parceiro do Senado nisso, e o Sistema Saberes, que faz a gestão de conteúdos de ensino no âmbito do ILB, /Interledge, digamos assim, né? Porque o ILB fornece o treinamento para as casas legislativas, é ele que gera esse treinamento. Então, há algumas vulnerabilidades nesses pontos, mas que estão sendo dioturnamente combatidas, né, e tratadas pelos nossos programadores. Bom, eu queria só mencionar alguns aspectos do cenário atual, que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que veio em 2018, já foi alterada mais recentemente, já teve alguns artigos modificados, né? Ela, a meu ver, é muito, como o Sérgio Lerrer falou no início, ela vem para buscar dar respostas, né, à preservação do funcionamento desses sistemas todos. Porque se o usuário, né, ele pensar que o uso desses sistemas pode, de alguma forma, gerar prejuízos para ele vai começar a se afastar desses sistemas. Então, a própria afirmação de uso ou de importância de todos esses sistemas de tecnologias da informação que hoje estão presentes no nosso mundo, a permanência e sobrevivência delas é muito ligada, né, a se conseguir resolver problemas como o da violação da insegurança, violação de informações, segurança de
de diversos direitos, né, da pessoa com relação à sua privacidade, com relação à sua imagem, né? Então, a lei vem em um momento muito importante, oportuno, né? E tem que tentar acompanhar as modificações, né, que a tecnologia da informação vem nos trazendo a cada dia. E aí eu queria chamar a atenção para que tipo de exposição as organizações, aí eu pego como exemplo o Senado, mas também quanto às casas legislativas, de uma forma geral, do Brasil inteiro, né? E outras, prefeituras, governos estaduais, e o executivo, o judiciário, nas suas várias esferas de influência e atividade, a exposição dessas organizações do tratamento de dados, por exemplo, quanto a qualquer armazenamento de dados que elas têm, seus dados, dentro da sua própria organização ou fora delas. Esses dados podem ser violados de alguma forma. Então, há que se ter uma preocupação com o tratamento e proteção deles. Também com a atividade da própria organização, vai gerar vários pontos de relacionamento com agentes externos. Por exemplo, com fornecedores, com clientes, com prestadores de serviço ou com o próprio governo. Então, esses pontos de interação, chamados de pontos de relação, né, com o ambiente externo, as organizações, são também pontos de exposição ao tratamento de dados próprios da organização ou de terceiros que por ela transitam, que estão sob sua guarda. E daí, o que a gente vê é que os riscos são grandes, a exposição não é pequena. Além disso, né, há fenômenos diversos da nossa evolução tecnológica, né, que trazem um mar de complicadores a toda essa história. Por exemplo, muitas empresas hoje, e o setor público talvez replique pelo menos parte desses modelos, estão abraçando tecnologias ou entendimentos ou processos de trabalho diferentes, inovadores, que podem vir a aumentar ainda essa exposição quanto ao tratamento de dados. Por exemplo, o chamado BYOD, que é o Buy Your Own Device. Algumas empresas de tecnologia, por exemplo, estão trabalhando para que os próprios funcionários trabalhem nos seus próprios equipamentos, computadores, por exemplo, e não usem mais o computador das empresas. Isso faz o quê? Qual é o benefício que esse tipo de prática traz para as empresas? Reduz a necessidade de investimento em máquinas, equipamentos, manutenção desses equipamentos, passa isso para o próprio trabalhador, né? A partir do momento que cada trabalhador vai tratar do seu próprio equipamento, é seu, dele, trabalhador. Então, cada trabalhador vai cuidar do seu próprio equipamento e, obviamente, que o risco que isso traz é que o cuidado que a empresa tem com os computadores dele não necessariamente vão se replicar com dela, o próprio o cuidado, repetindo, o cuidado que as empresas, as organizações têm hoje em dia com as suas máquinas, os seus equipamentos, seu hardware, né? Não necessariamente o seu funcionário vai ter com o hardware dele que está instalado na casa dele e que vai ser usado com sistemas da empresa, com vários pontos de contato, de relacionamento com os sistemas da empresa, concentrados. E aí amplia-se, né, muito a exposição do tratamento desses dados. Os riscos começam a aumentar, porque ela não pode garantir que a máquina pessoal da pessoa vai ter os mesmos, vai ser cuidada da mesma forma que a organização cuidaria das suas próprias máquinas. Então, esse é um ponto de pressão, né, sobre a questão da exposição ao tratamento de dados. O segundo ponto é o aumento da interconexão das relações pessoais entre pessoas naturais e pessoas jurídicas também. Porque se usa computadores, celulares, relógios,
né? Isso implica em maior número de relações de equipamento contra equipamento. Então, você abre mais o flanco, né, para que hackers ou pessoas mal intencionadas tentem entrar nessa tua relação, nessas relações pessoais, empresariais, aumenta o risco disso ocorrer, porque os pontos de relações se tornam muito maiores em quantidade, né? E, por último, a datificação da informação. A partir do momento que o pessoal da tecnologia começa a tratar a informação de forma datificada, o que favorece muito o quê? Os sistemas de IoT, que é a internet das coisas, né? De AI, que é a inteligência artificial, para que esses sistemas funcionem melhor, né? A datificação de informação é um requisito. E esse procedimento de datificação de informação também você torna uma informação quebrada em um número grande de dados, né? E o volume de dados torna-se fluxo muito grande com essa datificação, essa quebra da informação, e isso também tende a aumentar a preocupação com exposição e tratamento de dados. Então, essa é a nossa realidade, né? Essa nossa realidade, eu não quero ser muito extensivo nessa minha apresentação, para também não tomar parte da apresentação do Marcelo, que é um especialista na área. Eu tenho estudado LGPD de alguns tempos para cá, principalmente para fins da advocacia e para fins de docência, minha atividade docente também. Já escrevi trabalhos sobre isso, um trabalho sobre isso, pelo menos. E quanto a então, vou colocar um pouquinho da LGPD e só já vou dar entrada para o que o Marcelo vai falar em seguida. Quanto à LGPD, é importante a gente chamar a atenção que a lei trata de quê? Tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Mas que é o grande desafio está aí, né, das informações nos meios digitais. E aí, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, por mais que o Sérgio comentou a questão das empresas que estão passando por um movimento grande, uma movimentação grande quanto a trabalhos nessa linha de proteção de dados, de evitar a invasão de hackers e coisas assemelhadas, o setor público também vai precisar muito disso. Não vai poder abrir mão disso, e isso não é uma coisa lenta, é uma coisa rápida, porque o risco está aí na nossa frente. Está na nossa frente. Então, nós temos que nos preocupar com dia a dia, de forma muito séria, né, de prover soluções para esses problemas que eu acabei de comentar. O objetivo é proteger direitos fundamentais de liberdade, privacidade e desenvolvimento da personalidade das pessoas. Esse é o grande ponto. Tem motivações da LGPD que eu chamei a atenção aí, que começam com a pressão que a lei da União Europeia já exerce nos outros países do mundo, inclusive no Brasil, que é a GDPR, né, a lei da UE, que se apresenta como um grande marco de referência no mundo, e aí começa a surgir pressões internacionais para que os países também abracem esses trabalhos, esses objetivos, né, de proteção da informação. Há um movimento de toda a sociedade com preocupação disso também, e a preocupação de combate a fraudes e crimes online e ao vazamento de dados também são outros aspectos que motivam a LGPD, né, ser abraçada pelas organizações de uma forma geral no Brasil. Como princípios, né, também não quero ser muito demorado, Marcelo talvez coloque isso de novo, então, os princípios que a lei nos traz passam por finalidade, adequação, livre acesso da informação, qualidade de dados, transparência, prevenção, não discriminação e responsabilidade de prestação. De contas, né, que
seriam balizadores, né, para a aplicação dessa lei. E como principais elementos da LGPD, eu vou chamar a atenção que seria o consentimento, né, como base legal, o consentimento de quem é o dono da informação, né, o consentimento para que ela seja tratada por alguém, por um terceiro. Então, começa a se colocar muitas barreiras para se usar a informação de terceiros, como muito pouco tempo atrás se fazia. Comprava-se muitas bases de dados, né, de informação. Hoje se faz ainda com alguma, digamos que alguma alguma vergonha, né? Digamos que há uma pressão maior, né, das autoridades pelo combate a esse tipo de venda de bases de dados. Né? Então, hoje é uma cerimônia, eu queria lembrar essa palavra, há uma cerimônia, entre aspas, maior, né? E para se tratar desse assunto, apesar que a gente acredita e sabe que isso continua acontecendo de forma muito escondida. Então, mas são coisas a serem combatidas. Se a gente quer buscar uma sociedade melhor, mais equilibrada, mais equilibrada, não vou falar igualitária, mas mais equilibrada, né? Quanto à preservação de direitos, acho que são motivações que nos fazem buscar, né, uma correta aplicação do que nos traz a LGPD. Chama atenção para as sanções, e aí já vou no bolso, né? Além de advertências, publicação de infrações após devidamente apuradas, bloqueio de dados pessoais, a questão do que pesa no bolso, que são multas. Né? As multas estão previstas na lei, ainda, pelo que eu já pude apurar, ainda até em virtude do movimento de estruturação das autoridades que tratam desse assunto, as multas ainda estão engatinhando, mas isso deve vir com mais força em pouco tempo no futuro. Outras sanções aqui. E considerações finais, não quero, como eu falei, não quero me alongar muito na LGPD, as considerações finais seriam a questão da obrigatoriedade do DPO, que a lei também coloca isso. O DPO seria tipo um controller, né? Uma pessoa que vai ficar acompanhando, né, o tratamento de dados que as organizações darão, de dados de terceiros, pessoais de terceiros, né? E aí vai ter que ter um responsável por isso. E aí, dependendo do porte da empresa, ali fala que ela vai ter que ter um DPO, que é essa figura desse responsável pela proteção de dados dessas organizações. Isso é muito importante, que não basta só se propor, né, no início de uma relação com a organização, que ela trate seu dado de forma adequada, só que o mundo está mudando todo dia, então tem que ter alguém para acompanhar isso. O DPO é a figura indicada pela lei para fazer isso. Depois, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, essa autoridade está sofrendo algumas reformulações, já está se transformando em agência, né, reguladora, o que é algo importante também, para você ter alguém dentro da estrutura oficial para coordenar isso. E também as ideias de privacy by design e privacy by default, que seriam, digamos que, faróis, né, que a lei busca, no sentido de que essa proteção deve ser desde o início do desenvolvimento, deve se preocupar com esse tratamento de proteção da informação, não apenas no uso, mas desde o início. Essa preocupação vem desde o início, né, da preparação, da formulação de um sistema, né, e também, no caso do Privacy by Default, é você continuar tendo essa possibilidade. O Privacy by Default, a principal elemento dessa função, seria a exigência de uma periodicidade de tempo de uso da informação do terceiro. A organização vai ter que ter
vai ter que ter um prazo de utilização da informação, não ficar com essa informação ad eterno, por toda a vida, né? Ela vai ter que ter essa informação durante o uso para prestação devida do serviço ou entrega do produto. Depois não faz sentido mais. Então, esse é o comando também que a lei nos traz, que é muito importante. Eu vou encerrar aqui, só vou encerrar com um detalhe, né, do que, lembrando que, enquanto eu estive no Interled, né, a minha experiência lá foi de que o uso do sistema aberto ele permitia que a própria rede fizesse, né, esse controle, né, no caso dos sistemas e do hardware, né, e no caso das informações, de uma certa forma, como tinha muita gente envolvida, esse controle também era feito de forma bastante satisfatória, mas sempre está sujeito também a violações. E, obviamente, que a LGPD vem a complementar, né? Seja no sistema fechado, no sistema aberto, no caso de uma linguagem aberta, linguagem fechada, no caso de sistemas ou de uso de hardware, e também da informação, a LGPD vem complementar esses sistemas que o mundo da informática nos disponibiliza para proteger essas informações que convivemos com elas no nosso dia a dia. É isso aí.